Olá! Temos o privilégio de ter o evangelista Genilson Souza conosco aqui no programa Abrindo a Bíblia. Seja bem-vindo, irmão Genilson. Obrigado, pastor Joel. É um prazer poder estar participando mais uma vez desse programa Abrindo a Bíblia. Mas aguardamos também a sua participação. Ao assistir este vídeo, comente, apresente seu ponto de vista. Isso é muito valioso para nós. No estudo anterior, entendemos que na Bíblia existem várias leis. E hoje vamos estudar, dentre tantas, quais as principais e suas diferenças. Então vamos abrir a Bíblia no texto de Romanos capítulo 8, versículo 7. Vamos ver se a Bíblia realmente fala sobre mais de uma lei e se mostra a diferença entre essas leis. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui nesse texto. Romanos, capítulo 8, versículo 7, diz assim: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então, existe uma lei que é chamada lei de Deus. Exatamente. E a inclinação da carne não é sujeita a essa lei chamada lei de Deus. Então, uma das leis que tem na Bíblia é chamada lei de Deus. Lei de Deus. Vamos abrir agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e o versículo 5. Abra sua Bíblia e leia conosco aqui. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Muito bem. Então, quer dizer, no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 7, nós vimos ali falando sobre a lei de Deus, né? E nesse texto aí está muito claro, fala sobre a lei de Moisés. Quer dizer, então existe mais de uma lei realmente. Então, uma das principais leis da Bíblia é chamada lei de Deus, lei de Deus. Que é a lei dos 10 mandamentos. A lei moral. E a outra é chamada lei de Moisés. É um outro texto muito interessante que fala sobre as diferenças dessas duas leis. Está em Êxodo capítulo 31, e o versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Mas, irmão Genilson, sim, aquelas tábuas de pedra que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai, com os 10 mandamentos, quando Moisés estava descendo do monte, o povo estava naquela idolatria, adorando o bezerro de ouro, e ele quebrou as tábuas. Quebrou essas duas tábuas. Então, mas aquela lei deixou de existir a partir de então? Não deixou de existir porque Deus pediu para que Moisés lavrasse outras tábuas e levasse. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 31 e o versículo 24 para ver o que está escrito aqui. Não, antes de Deuteronômio 31, eu queria ler ainda em Êxodo, um pouquinho depois, vamos ler no capítulo 31, né? Sim. Eu vou ler em Êxodo 34. Sim. Êxodo 34, verso 1 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Muito bem. Então Moisés quebrou, mas Deus pediu para ele fazer outras. E quem escreveu nestas outras? Vamos ver na Bíblia? Não, aqui já fala, o próprio texto diz, olha, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras que tu quebraste. Muito bem. Então, nestas segundas tábuas que foram lavradas por Moisés, quem escreveu nelas foi quem? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, está aí uma das diferenças também, né? Vamos ver em Deuteronômio capítulo 31, verso 24, falando sobre as diferenças entre essas leis. Deuteronômio capítulo 24 e o versículo 31, versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Versículo 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar. Então, diz aqui que
acabando Moisés de escrever as palavras dessa lei num livro. Então, vamos só fixar bem esse detalhe aqui na nossa mente. A lei de Deus foi escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedra. Agora, essa lei aqui do capítulo 31 de Deuteronômio, a lei de Moisés, foi escrita não por Deus, foi escrita por Moisés. E também não foi escrita em tábuas de pedra, foi escrita num livro. Então, é bem diferente, né? Pedra, livro. Verdade. Escrita por Deus, escrita por Moisés. E lei de Deus e lei de Moisés. Vamos ler agora Deuteronômio capítulo 10 e os versículos 4 e 5. Está escrito assim: Então, o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, do meio do fogo. E o Senhor entregou-as a mim. E o versículo 5 diz assim: Desci do monte, depositei as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Então aí diz que as leis, né, que foi escrito em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus, foi colocado dentro da arca, a arca da aliança, como é chamada na Bíblia. Né? Muito bem, então aí mostra também uma das diferenças entre as duas leis. Né? Então vamos abrir a palavra de Deus, 26 do capítulo 31 de Deuteronômio. Toma este livro da lei e ponde ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então, a lei de Deus tinha sido guardada dentro da arca. Agora, essa lei de Moisés, que Moisés escreveu num livro, foi guardada ao lado da arca, né? Ponde ao lado da arca para que ali esteja como testemunha contra ti. Ao lado da arca. Uma dentro, outra fora. Isso. É bem clara a diferença, né? Vamos ler agora na Epístola aos Romanos, capítulo 4 e o versículo 15. Diz assim, olha: Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Quer dizer que essa lei aí, ela foi dada antes ou depois do pecado, de acordo com o texto aí? É antes do pecado, né? Porque onde não há lei, não há pecado, não há transgressão. Verdade. Nós dizemos que Adão e Eva pecaram. Por que pecaram? Verdade. Porque existia uma lei, né? Então, antes que existisse o pecado, existia uma lei. Senão, não havia transgressão. Exatamente. Vamos ler em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, que mostra sobre a lei de Moisés. Qual é a diferença dessa lei de Moisés para a lei de Deus? É uma diferença também interessante. Gálatas 3, 19, diz assim a palavra de Deus: Logo, para que é a lei? Uma pergunta, né? Para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediadeiro. Então, aqui fala de uma lei que veio por causa das transgressões. Por causa das transgressões. Em virtude das transgressões. Depois que já, por exemplo, Adão pecou, depois que ele pecou, foi oferecido o sacrifício lá do cordeirinho. Então, esta lei dos sacrifícios, das cerimônias, a lei de Moisés, ela veio após o pecado, né? Esta lei da penalidade, pecou, qual vai ser a penalidade? Qual a sentença? Então, esta lei veio depois do pecado. Mas a outra, se não existisse ela, não existiria pecado. Então, ela veio antes do pecado. Então, vamos só relembrar um pouco aqui, né? Uma escrita por Deus, a outra escrita por Moisés. Uma escrita em tábuas de pedra, a outra no livro. Uma guardada dentro da arca e a outra ao lado da arca. Uma veio à existência antes do pecado e a outra depois do pecado. Interessante aí as diferenças entre essas duas leis. Vamos ler agora no livro dos Salmos, capítulo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita
e refrigera a alma. Então, interessante, diz que essa lei é perfeita, né? Uhum. Então, será que existe diferença dessa lei de Deus que diz que é perfeita para a lei de Moisés? Será que tem alguma diferença? Vamos ver na Bíblia? Vamos ler em Hebreus capítulo 7 e o versículo 19. Vamos ver o que está escrito aqui. Diz assim a palavra de Deus: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoa, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então, aí não aperfeiçoa Não, coisa coisa alguma. A outra é perfeita e esta não? Não aperfeiçoa coisa alguma. Então é muito claro na Bíblia, né, a diferença entre as duas leis, né? Lei de Deus e lei de Moisés. Lei de Deus, lei de Moisés. Isso. Vamos recapitular rapidamente. Vamos. Nós já falamos, mas só para ficar bem firme na mente. Lei de Deus, lei de Moisés. O irmão vai falando aí sobre a lei de Deus, eu vou falando sobre a lei de Moisés. A lei de Deus é perfeita. A lei de Moisés nada aperfeiçoa. Isso. A lei de Deus, ela foi colocada dentro da arca. E a lei de Moisés foi colocada fora da arca, ao lado. Isso. E a lei de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus. E a lei de Moisés foi escrita por Moisés. É verdade. Então, é muito interessante aí. A lei de Deus foi escrita em pedra, né? Pedra, isso. E a lei de Moisés? Foi escrita no livro. Então, como você pôde ver, são diversas as diferenças que a Bíblia apresenta entre estas duas leis. Talvez alguém esteja pensando, finalmente, a lei foi abolida ou não? No próximo programa, vamos falar exatamente sobre isso. Se você gostou desta mensagem, se inscreva neste canal, aperte o joia, comente, compartilhe e não se esqueça de apertar no sino para ser avisado quando for postado o vídeo da próxima semana. Até lá!